Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa espírita. Ao iniciarmos os trabalhos desta noite, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes a elevarem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua bênção. Procuremos sintonizar com as correntes espirituais da casa, para que possamos adquirir as forças físicas e morais de que necessitamos e a certeza da proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e prece um pouco de sua mansidão e fé. Vamos esquecer durante estes felizes momentos as lutas, as tristezas do mundo e colocar nossas almas em comunhão generosa com os mensageiros divinos para levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos pedidos. Com a permissão de Feliciano Prates e Francisco de Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos desta noite. Agora vamos ouvir a leitura do Livro dos Espíritos e logo após a explanação do Evangelho. Questão 499 do Livro dos Espíritos. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não existem circunstâncias em que ele se afasta um pouco, mesmo sem abandoná-lo? De fato, existem momentos em que a presença do espírito protetor não é necessário junto ao seu protegido. Questão 500. Chega um momento em que o espírito encarnado não tem mais necessidade de um anjo da guarda? Sim. Quando ele tem condições de guiar-se por conta própria, assim como chega o momento em que o aluno não precisa mais do mestre. Mas isso ainda não acontece aqui na Terra. Questão 501. Por que os espíritos agem sobre nós de forma oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva? Se o homem tivesse um apoio ostensivo, não agiria por si só e seu espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para se adiantar e esta experiência ele deve adquirir por conta própria. É necessário que exercite suas forças, sem o que ele seria como uma criança, a quem não deixa caminhar sozinho. A ação dos espíritos que zelam por aquele que está encarnado é sempre no sentido de deixar que seu livre-arbítrio se manifeste, pois se ele não tiver responsabilidade pelo que faz, não avança no caminho que deve conduzi-lo a Deus. O homem, não vendo quem o ampara, confia em suas próprias forças. Seu guia, no entanto, zela por ele e, de tempos em tempos, o adverte do perigo. Boa noite. Hoje nós vamos ver a evolução religiosa da Terra, desde o tempo em que ela praticamente começou a ser habitada por seres humanos. A evolução do conhecimento religioso do planeta. Porque antigamente ninguém tinha conhecimento de Deus, de espíritos principalmente. Falavam-se em anjos, em entidades, mas nada que se aprofundasse no conhecimento. A evolução do conhecimento religioso
acompanha de perto o desenvolvimento intelectual, moral e social da humanidade. De forma sintética e progressiva, pode ser compreendida em grandes etapas históricas. 1. Religiosidade primitiva. O sagrado no medo e na natureza. Nos primórdios da humanidade, o ser humano buscava explicar os fenômenos naturais que não compreendia: trovões, vulcões, eclipses e morte. Surge o animismo, que seria a influência da própria alma humana nele mesmo. O totetismo seria a adoração de totens, como se fossem deuses. E o xamanismo, também vinculado como se fosse os pajés. A divindade nessa época é vista como força da natureza. Predomina o medo do desconhecido e a religião cumpre o papel de proteção e sobrevivência. Depois tem o politeísmo, deuses com forma humana. Com o avanço das civilizações no Egito, Grécia, Roma, Índia, os deuses passam a ter personalidade, virtudes e defeitos humanos. Cada força da vida tem um deus específico. Aparecem mitos, rituais organizados e sacerdócio. A religião estruturada tem a sociedade e o poder político. Há mais ordem, mais forte ainda, o antropoformismo, que é a mentalidade das pessoas em relação ainda àquelas crenças de antigamente. Depois veio, já num outro nível, o monoteísmo. Já começa a evoluir um pouco mais. O monoteísmo é um Deus único e moral. Marca um grande salto espiritual. Um Deus único, criador, justo e transcendente, que dá ênfase na lei moral, na responsabilidade individual e coletiva. Aí temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O medo que já se tinha antes cede espaço à obediência consciente e à ética. Chega o cristianismo, o amor como o centro. Com Jesus, a mensagem religiosa aprofunda-se. Deus é Pai. O amor ao próximo é a lei maior. O valor do perdão, da humildade e da misericórdia. O ser humano passa a ser visto como filho de Deus, não como servo. Porque até então, a crença era que nós servíssemos a Deus. Existiam sacrifícios, todos. E também, no tempo da Grécia e da Igreja Romana, tinha vários deuses. Não a Igreja Católica, a Igreja Romana Antiga. Tinha vários deuses. 24 deuses tinha cada um. Cada um com um nome diferente, mas tinham 24 deuses. Então era meio complicado a gente acreditar num Deus e não crucificar o outro. O espiritualismo moderno, que já veio com a fé racional. A partir do século XIX, com o avanço da ciência e da filosofia, surge uma abordagem mais racional da espiritualidade. Questionamento consciente, sem dogmas impostos, integração entre fé, razão e moral. O Espiritismo destaca-se como a proposta da fé raciocinada. Deus é compreendido como inteligência suprema e amor universal. E por último, nós temos a tendência atual, que é a espiritualidade universal. Hoje, observa-se a valorização da ética acima do ritual, diálogo interreligioso, espiritualidade sem fronteiras religiosas rígidas e caminho para uma religião do amor, da consciência
e da fraternidade. A evolução do conhecimento religioso revela que Deus não mudou. O que mudou foi a capacidade humana de compreendê-lo. A religião evolui à medida que o ser humano amadurece, moral e intelectualmente, caminhando do medo para o amor, da imposição para a consciência, da crença cega para a fé esclarecida. E os habitantes do planeta foram entendendo, na mesma proporção, que podiam absorver os conhecimentos da sua época, como disse Albert Einstein. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. A espiritualidade sempre acompanhou a evolução do planeta inteiro e em todas as partes. À medida que a humanidade adquiria características cognitivas para entender um avanço, eles próprios, os espíritos, provocavam uma maneira para desenvolver os avanços por intermédio dos próprios homens. Um exemplo que nós temos ocorreu em 1928. Existem vários exemplos, e a grande maioria dos casos de experiências que fizeram e foram descobertas assim, por acidentes, como eles falam. Mas em 1928, o Dr. Alexandre Fleming, médico cientista que se pesquisava bactérias em Londres, antes de sair de férias, deixou por descuido algumas placas de vidro com a cultura bacteriana sobre a bancada. Ao retornar, ele percebeu que uma das placas havia sido contaminada com mofo. Chamou a atenção que ao redor desse mofo, ou fungos, as bactérias não cresciam. Havia um halo de proteção que matava ou impedia a multiplicação das bactérias. Ali estava a penicilina. Um dos maiores avanços da história da medicina. Abriu caminho para uma nova era, salvando milhões de vidas que estavam condenadas por infecção, ampliando a expectativa de vida da população mundial. Então, essa série de acasos, as férias, ele esquecer fora do ambiente gelado, em cima da bancada, isso são tudo coisas que levaram a entender que foi a espiritualidade que, de uma forma ou de outra, conduziu para que tudo fosse descoberto, em função da humanidade. Então são coisas dessa maneira, assim que os espíritos, na maioria, nos ajudam. Um espírito não pode pegar, um exemplo, uma colher de pedreiro e fazer uma casa. Ele tem que incentivar alguém, mostrar o que é que ele quer, para que a pessoa fique intuída daquilo e faça a casa. Mas ele tem que ver alguém que seja pedreiro, que saiba trabalhar com aquele material, como foi feito com o Dr. Fleming, já vinha há anos fazendo pesquisas com bactérias. Hoje, à medida que a humanidade amadurece, intelectualmente e moralmente, compreendemos a espiritualidade de forma mais ampla, consciente e responsável. Já não se trata de crenças herdadas ou práticas exteriores, mas de um convite profundo à transformação interior. A espiritualidade passa a ser entendida como uma força viva que impulsiona o ser humano à evolução, ao autoconhecimento e à construção do bem. À luz da doutrina espírita, entendemos que somos espíritos imortais em processo de aprendizado, vivendo múltiplas experiências ao longo do tempo para desenvolver virtudes como o amor, a humildade, a paciência e a fraternidade. A lei de causa e efeito nos ensina que cada pensamento, cada palavra e atitude gera consequências, convidando-nos à responsabilidade e à consciência de nossas escolhas.
Assim, a espiritualidade deixa de ser apenas discurso para ser uma vivência. Do ponto de vista filosófico, a espiritualidade dialoga com a busca eterna do ser humano, no sentido da vida. Ela nos leva a refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde caminhamos. Ao invés de respostas prontas, oferece caminhos de reflexão, despertando a consciência ética e fortalecendo o compromisso com a dignidade humana. Sob uma perspectiva interreligiosa, nós percebemos que, apesar das diferentes tradições, todas convergem para valores universais: o amor ao próximo, a compaixão, o perdão e a solidariedade. A espiritualidade, então, torna-se ponte, não muro, união, não separação. Ela nos lembra que somos todos irmãos em jornada, aprendendo uns com os outros. Compreender melhor a espiritualidade hoje é reconhecer que ela se manifesta no cotidiano, na forma como tratamos as pessoas, lidamos com as dificuldades, escolhemos as dores alheias e enfrentamos os nossos próprios desafios. Evoluir espiritualmente é um exercício diário de consciência, onde cada gesto de bondade, cada esforço de compreensão e cada escolha pelo bem representa um passo a mais na construção de um mundo mais justo e fraterno. A gente tem também como um grande destaque nesse assunto a pessoa do Chico Xavier. Ele nos trouxe tantas informações que a gente compreende melhor como é que funciona a vida no mundo espiritual, quais são as consequências dos nossos atos aqui na Terra e por que que nós temos que melhorar. Então, aquilo que os livros falam, que a religião diz, ele trouxe os exemplos. E eu trouxe para nós hoje aqui um exemplo de como funciona a vida depois. Não vou dizer morte, porque morte é uma coisa que não existe. A vida depois da vida no mundo material. É uma história que veio das cartas de paz e consolação de Chico Xavier. Lúcia foi a esposa perfeita, por 40 anos. A da camisa passada, do jantar na mesa, da dedicação integral. Ela viveu para o Rogério. Mas a gratidão veio em forma de punhalada. No dia do velório dele, enquanto Lúcia chorava sobre o caixão, uma mulher mais jovem entrou na capela, segurando a mão de 2 meninos. Eram a cara do Rogério. Ali, diante de todos, a vida de Lúcia desmoronou. Ele tinha outra família, ele tinha outra casa, ele tinha outra vida. O luto de Lúcia virou ódio instantâneo. Ela não chorou mais de saudade, chorou de raiva. Passou os últimos anos da sua vida amaldiçoando o nome dele, desejando que ele estivesse pagando caro no inferno. Ela dormia e acordava repetindo: eu nunca vou te perdoar, seu canalha. Quando Lúcia morreu, o coração dela estava preto de mágoa. Ela fechou os olhos, certa de que, como viúva, seria recebida por anjos e levada para um lugar de paz, longe daquele traidor. Desculpe. Mas Lúcia abriu os olhos num lugar cinzento, úmido e pegajoso. O chão era de lama, o céu era de fumaça. Deve ser um engano. Vocês me desculpem. Ela começou a caminhar com dificuldade. O barro, segurando seus tornozelos, foi então que ela ouviu um gemido familiar.
A poucos metros, rastejando na sujeira, estava Rogério. Ele estava deplorável, sujo, chorando. Estendeu a mão para ela. Lúcia, me perdoa. Eu errei tanto. Me ajuda, ele suplicava. Lúcia sentiu uma satisfação maligna subir pelo peito. Era a justiça divina. Ele estava sofrendo. Você merece cada segundo disso, ela gritou, rindo. Você destruiu minha vida, tomara que doa para sempre. Ela virou as costas para ir embora e deixá-lo ali, apodrecendo na culpa. Lúcia tentou dar um passo em direção à luz, que vinha do horizonte. Mas não conseguiu, seus pés não saíram do lugar. Ela fez força, puxou, gritou, nada. Ela estava colada no mesmo pedaço de chão que ele. Mas o que é isso? Eu sou vítima. Eu quero sair daqui, ela berrou para o vazio. Um senhor de túnica simples apareceu ao lado dela. Ele não afundava na lama. Ele olhou para Lúcia com severidade. Por que eu não consigo andar? Ela perguntou. Olhe para os seus pés, Lúcia, disse o guia. Olhe para o pescoço dele. Lúcia olhou. Havia uma corrente grossa, feita com uma energia escura e pulsante. Uma ponta estava presa no pescoço de Rogério, a outra ponta estava chumbada no tornozelo de Lúcia. Quem prendeu a gente? Ela se desesperou. Você prendeu, respondeu o guia. O ódio é um elo muito mais forte e resistente que o amor. O amor liberta, o ódio acorrenta. Enquanto você passar os dias alimentando o desejo de vê-lo sofrer, você é obrigada a assistir o sofrimento dele de camarote. Você se tornou a carcereira dele, e o carcereiro vive na mesma prisão que o prisioneiro. Mas ele me traiu. Ele não merece perdão. Lúcia argumentou, chorando de raiva. O perdão não é para ele. Ele já está colhendo o que plantou. A consciência dele já é o inferno. O perdão é para você. Perdoar é soltar a corrente. É dizer, você errou, mas eu não vou carregar o seu erro comigo. Enquanto você não soltar essa mágoa, vocês dois vão morar aqui juntos. Lúcia olhou para o marido, rastejando, olhou para a lama em seus próprios pés, e ela percebeu que a sua vingança era o seu suicídio espiritual. Ela teria que fazer a coisa mais difícil de sua existência, perdoar, porque ele merecia, não porque ele merecia, mas porque ela merecia ser livre. Então, o trabalhão que ela vai passar ainda, até atingir essa fase de se livrar daquele monte de energias malignas que ela tinha, a gente aprende com essa história que Chico Xavier nos trouxe. Que ele traz o exemplo do que é que acontece. Aí nós vamos entender por que guardar a mágoa é tomar veneno, esperando que o outro morra. Não adianta. No mundo espiritual, quem odeia caminha de mãos dadas com o odiado. E perdoar não é concordar com o erro, nem virar amigo de quem te feriu. Perdoar é tirar a algema que te prende ao passado. Solte quem te faz mal, desde que a vida cuide dele, cuide você da sua paz. Tenhamos todos muita paz também. Boa noite. Passaremos para o segundo momento dos trabalhos, que são os passes, irradiações e preces. A preparação para o passe é muito importante. Devemos permanecer em silêncio, fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus, procurando esquecer as dificuldades, as nossas tristezas, os problemas do nosso dia a dia, para a gente receber o passe de acordo com o merecimento
de cada um. Mestre dos mestres, venho humildemente pedir a tua ajuda. Auxilia-me a vivenciar o amor e a paz, para que essas vibrações tão divinais possam alcançar todos aqueles que me perseguem ou me odeiam. Auxilia-me a perdoá-los de todo o meu coração e, acima de tudo, envolve-os no teu soberano amor, para que eles também possam me perdoar. Ilumina minha vida, para que eu consiga modificar os meus pensamentos, palavras, emoções e ações, ajustando-os às leis de Deus, a fim de ser sempre uma presença benéfica onde estiver. Sei que a grande lei é a do amor e do perdão incondicional. Mas como criança espiritual que sou, não aprendi ainda a cumprir essa lei. Por isso estou pedindo tua ajuda, para que a minha mente se encha de luz, minha alma vibre no amor universal e meus passos se tornem mais leves no caminho que leva ao Pai. Por tudo isto e por tudo mais eu te agradeço, Mestre dos Mestres, Jesus. Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração,
Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Vamos encerrar os trabalhos desta noite, agradecendo a Deus e a corrente espiritual da casa por tão boa assistência e que possamos levar conosco um pouco dessas energias positivas até os nossos lares. Estão encerrados os trabalhos desta noite. Vamos em paz e que Deus nos abençoe.